E finalmente a CBC divulgou dados sobre o novo calibre da Taurus, o 38 TPC. Eu sempre me enrolo aí para falar o TCP, TPC, mas enfim, é o Taurus Pistol Caliber. Esse novo calibre da Taurus que vem sido falado tanto aí nos últimos tempos de restrição de calibre e foi divulgado. Eu encontrei os dados no Instagram do nosso mestre Paulo Bedran. Paulo Bedran, que estava grande mestre. Sugiro aí, inclusive, que sigam lá no Instagram para quem gosta de balística, assuntos relacionados à arma de fogo. É o nosso mestre, é um dos expoentes na balística e armamento e tiro no país, com certeza. Falando em inscritos, fazer uma pausinha aqui, gente. Menos da metade do pessoal que assiste o canal é inscrito, então se você não é inscrito, cara, dá essa força pro canal, para você não custa nada, para nós aqui faz uma grande diferença. E o professor Paulo Bedran estava essa semana em Ribeirão Pires, lá na fábrica da CBC, na primeira conferência internacional sobre balística. Foram lá reunidos os maiores expoentes, os maiores nomes de balística do país. Estava lá o professor Paulo Bedran, professor Luiz Gaspar, professor João da Cunha e outros tantos nomes da balística no país. E professor Manilha também, durante essa conferência foi divulgado pela CBC os dados do novo calibre do 38 TPC. Resumindo bem, o 38 TPC será um 9mm com estojo 1mm mais curto. Então, para quem não sabe o que é estojo é essa pecinha aqui, é o copinho, né? Isso aqui é uma munição completa com o projétil, com a espoleta e dentro tem a pólvora. O estojo é só o copinho, é só essa parte aqui sem nada. Veja que tem um buraco lá, que não tem espoleta, não tem projétil, não tem pólvora. Então seria esta peça aqui, essa parte da munição no 9mm tem 19mm. Se você medir aqui vai ter 19mm aqui, no 38 TPC terá 18mm. Resumindo, é essa a diferença, mas nós vamos entrar aí em detalhes a mais. Vamos aqui fazer o comparativo com as outras munições. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui. Vocês estão vendo na tela, peraí, deixa eu voltar o primeiro slide aqui. Isso, vocês estão vendo na tela à esquerda da tela, onde está escrito 38 TPC, Taurus Pistol Caliber, as dimensões apresentadas pela CBC, e aqui à direita as dimensões do calibre 9mm Luger, esse aqui tirado diretamente do site da SAAMI. Quem não sabe o que é a SAAMI é a normatizadora, uma das normatizadoras mais respeitadas, mais utilizadas pelos fabricantes de armas no mundo para normatizar calibres. Então, os dados mais importantes para nós verificarmos: a dimensão do estojo, o tamanho do estojo que nós podemos ver. Eu estou correndo com o mouse aqui, talvez vocês não vão conseguir ver, eu vou tentar passar aqui, não vai marcar, mas o tamanho do estojo aqui onde está correndo o mouse, ele é 19.15 no calibre 9 Luger, 19.15, e aqui no 38 TPC ele vai ser no máximo 18,30. Então é essa a dimensão, a principal diferença aí nos dois calibres, nas duas condições. Mas muitas semelhanças elas se seguem, como por exemplo o tamanho máximo aqui de projétil, o tamanho máximo que é essa dimensão da ponta aqui, essa dimensão da ponta, o tamanho máximo na 9 Luger é 9.03, no 38 TPC 9.02. então vemos aí uma grande semelhança. E na parte de trás aqui o tamanho do aro também, no 38 TPC 9,95, no 9 Luger 10.01. Então essas diferenças, tanto aqui na SAAMI, a SAAMI dá uma diferenciação de 0,25 para mais ou para menos nessa de variação
possível durante o processo de produção. Então isso é aceitável, estaria dentro das variações aceitáveis para a produção do calibre 9mm. Então seria mais ou menos isso. O 38 TPC ele vai ter 1mm a menos de estojo. Vamos fazer uma outra comparação com outros calibres aqui para a gente aproveitar essa conversa. Aqui eu estou mostrando o calibre 9 Makarov. Muita gente falou sobre o 9 Makarov, que o 9 Makarov teria possibilidades de alcançar os dados balísticos necessários para se continuar como calibre permitido e poderia ser aceitado em algumas categorias esportivas. Então o 9 Makarov ele também é muito semelhante. Vemos aqui o tamanho do aro 9,95, exatamente o que a CBC apresentou, 9,905 de tamanho de aro. Tamanho de estojo no Makarov 18,10 no TPC 18,30, mas com variação, né? Com uma pequena variação podendo chegar. O Makarov ele tem uma diferença que ele é um pouquinho, pouquíssima diferença na espessura do seu projétil, que é o 9,27 aqui no Makarov e 9,02 no TPC, mas essas dimensões são aceitáveis, são dimensões assim que em tese, em teoria seriam aceitáveis. E aqui uma última figura para mostrar uma figura um pouquinho mais didática, digamos assim, do 9mm Luger ou 9mm Parabellum, que seria o nosso 9mm. Aqui uma amostra um pouquinho mais didática da imagem do 9mm. O 9 é o Parabellum e aqui à direita onde está escrito 9 Parabellum. Tá bem fácil de entender essa aqui. Então, dimensões de aro. O aro é essa parte do final aqui, essa parte do fundo do projétil, que é onde ali o extrator vai se alojar para retirar o projétil, o estojo de dentro da câmara. Então aqui, 10,01 no 9 Luger e 995 aqui no TPC, uma medida muito próxima, quase que, digamos assim, dentro das margens de diferença, daria para se dizer que é a mesma. E na dimensão do projétil, podemos ver a semelhança também muito próxima, 9,02, 9,03, muito interessante. Essa imagem nos dá um outro dado que eu achei interessantíssimo, o OAL, ou o tamanho máximo da munição. Para quem faz recarga sabe o que é o OAL, o tamanho máximo aqui da munição. No 9 Luger, no 29,69, tamanho máximo dela nessa imagem aqui, aceitável nessa imagem. Salvo engano, é o padrão aceitável aqui da SAAM. Deixa eu ver se na SAAM... Isso, a SAAM também adota 29,69 como máximo e 25,40 como mínimo. Aqui tá 29,69 como máximo e 27,81 como mínimo. Eu acho que 25, fazer uma munição de 9mm com 25, eu acho meio pequeno demais, mas enfim, vamos lá. O interessante, 29,69 é o tamanho máximo, é aquilo que vai ser o tamanho máximo, o comprimento máximo da munição no 9mm. E olhem aqui no Taurus TPC, o que nós temos? Comprimento máximo da munição 29,69. Isso é muito interessante. Nós vamos ter muitas semelhanças nas dimensões balísticas dos dois calibres, né? E falando sobre esporte especificamente, sobre esporte, o que o professor Paulo Bedran nos comentou? Ele comentou que diante das restrições vigentes, esse novo calibre poderá ser uma opção para os atletas que competem em modalidades que exigem fator de potência mínimo, como, por exemplo, o IPSC. De acordo com dados apresentados pela CBC, em um conjunto subcompacto como a G3C, não é a G3 Toro, é a G3C, que seria aí a evolução da G2C. Então a pistola subcompacta mesmo, a pequenininha, não é a G3 Toro, é a G3C, será capaz de acelerar o projétil de 124 grains a velocidade inicial de 1017 pés. Então vamos fazer os cálculos aqui, vamos fazer cálculos em cima desses dados para nós chegarmos. Vamos falar então primeiro do
IPSC. O IPSC existe um fator de potência a ser calculado. Esse fator de potência ele se dá numa forma de multiplicação da massa do projétil em grains pela velocidade em pés por segundo, que é o que está aqui, 1017, dividido por 1000. Então vamos ver se realmente conseguimos. O projétil ali, segundo os dados que o professor Paulo Bedran diz que a CBC repassou, né, para o professor Paulo Bedran, né, são 124 grains vezes os 1017 pés por segundo de velocidade dividido por 1000. Isso aqui daria... Opa, eu apertei errado aqui. Vamos lá de novo. 124, 1017 igual dividido por 1000. Nós temos 126. Exatamente, muito bom. O fator, para curiosidades, o fator mínimo para as pistolas da categoria Production no IPSC. Para quem sabe que a Production é aquela categoria em que as armas não têm modificações, que são de fábrica. O fator mínimo da munição tem que ser 125, ou seja, pistolas no calibre 380 não são aceitas dentro da categoria Production por não estar dentro desse fator mínimo. Então, levaria a possibilidade de atletas, e geralmente muitos atletas iniciam na Production exatamente por isso, porque você não precisa modificações grandes na tua pistola, você simplesmente compra a pistola na fábrica, pistola vai lá e entra na Production, porque é uma categoria em que as características da arma são as características de produção, por isso Production mesmo, é do jeito que ela sai da produção. Então você não pode fazer muitas alterações, são pequenas alterações que são possíveis nela, muito poucas, a grande maioria são iguais, elas saem de fábrica, por isso é uma categoria que o pessoal acaba entrando muito na Production. Eu mesmo, quando fui praticar IPSC, eu entrei na Production por ser mais barato para você entrar. E falando aí sobre os joules, vamos aproveitar esses dados aqui que o professor Paulo Bedran nos passou para fazer os cálculos dos joules e ver se realmente essa pistola, esse calibre, poderia, com esses dados, ficar dentro dos 407 joules das normativas. Vamos lá. Então, para nós calcularmos a fórmula do joule, para quem não lembra, é a massa do projétil em grains vezes a sua velocidade em metros por segundo, dividido por 30, aliás, a velocidade exponencial, né, a velocidade ao quadrado, dividido por 30.860, que é a fórmula de cálculo para arredondar, porque nós vamos usar a massa em grains e não em quilogramas, então já é um fator de compensação. Vamos lá fazer então o primeiro passo, vamos transformar esses 1017 pés em metros por segundo. O 1017 pés para metros por segundo, basta calcular os pés por segundo por 0,3048. Chegamos a 309,98. Então, 310 metros por segundo foi o que atingiu a munição, segundo a CBC, os dados que foram passados ao professor Paulo Bedran. Vamos fazer então os 310 ao quadrado, dá 96.100, vezes os 124 grains da munição, e chegamos a esse número aqui, dividido pelo fator compensação ali, fator de transformação, 30.860. Chegamos a 386 joules. Então, de acordo com esses dados, sim, teríamos uma munição abaixo do limite dos 407 joules e com possibilidade de atender categorias do IPSC como a Production. Nas categorias de tiro de precisão, como por exemplo os campeonatos da Linad, Copa Pro Armas ou os regional CBC Taurus, aí vai depender do que o regulamento, do que a administração dos campeonatos entender como sendo esse calibre. Vocês vão colocar o 38 TPC como calibre maior junto do 9 ou 38 TPC como calibre menor junto do 380. Aí vai depender, particularmente eu atiro, eu não estou mais no IPSC, praticando IPSC, já faz tempo que eu não atiro no IPSC, eu estou ultimamente nos tiros de precisão. Particularmente eu não vejo tantas vantagens imediatas, mas para o tiro, para uma arma, para ser comprada para defesa residencial e
como sendo uma possibilidade de entrada para os atiradores no IPSC, eu vejo sim como uma ótima notícia, tirando todas as questões políticas, questões que a gente já sabe, todo mundo já sabe aqui no canal, mas sim, é uma oportunidade, mais uma oportunidade à mão que pode vir a ter. De acordo com o professor Paulo Bedrão, o que a CBC anunciou é que parte do portfólio que já tem a 9mm, já tem no calibre 9mm, será produzido no 38 TPC. Então não vai ter muita novidades em questões de armas, mas essas armas, por exemplo, o TS9, provavelmente a G3 Toro, essas armas serão produzidas, a GX4 serão produzidas no 38 TPC para atender essas questões de calibre restrito. É uma oportunidade, é uma outra alternativa, independente das questões aí, todo mundo já sabe, com certeza o pessoal vai comentar, mas temos aí mais uma chance e uma possibilidade de atletas novos continuarem entrando, principalmente no IPSC, que tem essas questões de restrição de fator que impossibilitaram. Do jeito que está hoje, por exemplo, um atleta novo entrar no IPSC, ele dificilmente vai conseguir se enquadrar. Aqui no Brasil foi feita uma outra jabuticaba dentro do IPSC, que é a categoria Light, que para enquadrar as 380, então seria uma possibilidade também nesse nicho. É isso aí, pessoal. Se você não é inscrito, lembra novamente, gente, mais da metade do pessoal que assiste o canal não é inscrito, então dá essa força. Se você chegou aqui, dá essa força, faz isso aí, para você não custa nada, para nós dá uma grande diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.